Gente, a entrevista da Ana Hickman acabou de passar no Domingo Espetacular da Record e eu me surpreendi, assim, pela entrevista. Eu achei uma entrevista muito forte, muito honesta, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Ela falou sobre o dia, o que aconteceu, né? Eu até destaquei aqui o cachorro dela, que eu achei importante destacar. Ela falou que no dia ela descobriu sobre situações suspeitas em relação a como o marido dela é, comandava o dinheiro, que ela deixava tudo na mão dele. Então ela nesse dia ela viu documentos, ela percebeu que tinha muita coisa errada, ela percebeu que tinha assinaturas em documentos que não eram dela. Então isso leva a entender de forma clara que ele usava de assinaturas falsas dela para benefício próprio, para fazer muitas coisas erradas. E ela falou que isso foi o estopim de toda a briga, e foi aí que começou a discussão. Ele começou a falar alto com ela, e dessa vez ela estava muito nervosa depois de ter visto todos esses documentos. Ele foi para cima dela, ela fala que ele sempre fazia isso, quando ele perdia na discussão, ele ia para cima dela, ele agia de forma totalmente irresponsável, irracional, e ela fala também do momento aí que ele vai para cima dela, agarra ela e ela começa a gritar socorro, socorro de forma bem alta, que vai chamar a polícia. Ela falou que gritou com todas as forças. Ela fala também do momento que ela está conversando com o filho dela, falando que algumas situações iam mudar. Ela disse que estava separada dele desde janeiro, né? Então ela estava conversando com o filho e ele também não gostou da conversa, foi atrás do filho, falando que a Ana Hickman era doida, louca e muitas coisas, né? Para quem viu aí na mídia esses últimos dias, o cara não mostra nenhum arrependimento, ele tá pouco cagando, ele tá pensando na própria imagem, né? Ele só fica pensando em como ele vai ser visto pelas outras pessoas, mesmo tendo admitido, pelo menos isso ele admitiu, né? E, e ela falou que ele sempre foi assim, que ela deixava tudo na mão dele. Ela falou que conheceu ele muito cedo, né? E ela falou uma coisa que foi muito importante, que ela muitas vezes tentava falar para as pessoas ao redor dela do comportamento agressivo dele, de como ele era ignorante, de como ele desrespeitava ela constantemente e como as pessoas desmotivavam ela, falando assim. E isso é muito importante, porque isso deve acontecer com muitas mulheres no Brasil. Fala assim, não, esse é o jeito dele, ele vai melhorar, pensa no seu filho, né? Sempre falando para pensar no filho, né? Como se a mulher não tivesse direito de pensar nela própria, né? Como se o sofrimento dela não importasse, como todo mundo importasse, menos ela. E ela falou que isso desmotivava ela muitas vezes quando ela tentava conversar com alguém para tentar dar um passo para enfrentar esses problemas. E ela falou de um momento da vida dela que foi muito importante, que foi o relacionamento que ela tinha com a mãe e com o pai dela na infância. Ela falou que o pai dela sempre foi muito agressivo, que desde muito cedo ela vivia presenciando o pai batendo na mãe dela. E teve uma situação que o pai foi tão agressivo que rachou a cabeça da mãe dela. Ela foi para cima do pai, o pai jogou ela em cima de vários objetos e cortou ela. E o pai ficou desesperado, né? E ela fala que ela viu essa mesma reação no Alexandre quando ela estava conversando com a polícia, né? Ah, ele percebendo a cagada que ele fez, mas provavelmente ele estava pensando simplesmente na imagem dele, no que iam pensar sobre ele. E ela deixava bem claro que ela nunca contou para a mãe o que acontecia, que todo mundo que conheceu o Alexandre achava ele uma pessoa super legal, gentil. E é assim na maioria dos lugares, gente. Se você ir na maioria dos bairros, das periferias, o cara que é agressor, que espanca a mulher, na rua ele é gente boa, ele troca ideia, ele é um bom amigo, ele fala de forma mansa, é comunicativo, é alegre, respeitoso, mas dentro de casa tá espancando, manipulando as mulheres, que muitas vezes não tem como pedir ajuda. E a Ana Hickman fala, né, sobre essa situação. E aí eu vou falar do caso que eu achei bem interessante, que foi na hora do Joaquim, que é um dos cachorros dela. Ela fala que na hora que ele foi para cima dela, ela se trancou dentro da cozinha e ele prendeu o braço dela e bateu com toda a força no braço dela. E ela falou que ela estava tão assim nervosa que ela nem sentiu a dor na hora. Mas os cachorros ficaram muito nervosos protegendo ela. E foi na hora que ela falou assim: "Pega Joaquim", que era um dos cachorros. O Joaquim foi para cima dela, foi quando ela conseguiu correr para se esconder. E aí ela pediu ajuda, chamou a polícia, né?
E foi um depoimento que foi muito sincero, né? Ela fala que ela sempre protegeu muito a família, que ela sempre acreditou muito na família. E, e enquanto isso ela era humilhada, maltratada. Ele vivia falando para ela que ela deveria se cuidar, que ela deveria fazer cirurgias estéticas, que ninguém ia querer ela velha. É aquela coisa que a gente já conhece, né? O cara que humilha, o cara que manipula, a mulher, o cara que bate, espanca, faz terror psicológico, tenta colocar a mulher como a culpada, quando ele é o grande safado, e ela usa palavras bem fortes. Eu acho que isso é importante na entrevista, quando ela usa palavras bem fortes, porque eu acho que de fato agora ela entendeu que tipo de cara esse era o ex-marido dela, babaca, agressor, totalmente dependente dela, usava todo o dinheiro dela enquanto ela se matava de trabalhar, ele não fazia nada. Usava todo o dinheiro dela, gastava todo o dinheiro dela e ainda ofendia e desrespeitava ela. Ela fala que agora nesse despertar, que ela finalmente encontrou forças para sair dessa situação, ela pretende seguir em frente. Ela sabe que vai ser muito difícil, ele provavelmente, depois dessa entrevista, vai tentar se defender, vai tentar reconstruir a imagem dele, vai tentar atacar ela, como todo homem covarde faz, né? Ele comete os erros absurdos, ele é totalmente agressivo, babaca, manipulador, desonesto, mas ele vai tentar culpar a mulher, porque ele sempre dependeu dela, né? Ela sempre trabalhou enquanto ele via aí curtir a vida. E aí, provavelmente, agora nas próximas horas, depois da repercussão gigante que está tendo essa entrevista, ele vai falar coisas contra ela, né? Ela já deu entrada no divórcio pela Lei Maria da Penha. É muito importante que as mulheres saibam que quando é pela Lei Maria da Penha que o divórcio é solicitado, o divórcio é muito rápido, é muito rápido. A mulher que sofre agressão não precisa ficar frente a frente com o agressor, a separação é muito rápida e já vem com uma medida protetiva. Então, é muito importante essa história da Ana Hickman, uma mulher que muitas vezes as pessoas acham que não, essa mulher não vai ser agredida, essa mulher não vai ser manipulada, humilhada, né? E para você ver a situação que é das mulheres no país inteiro, né? Se uma mulher que na cabeça de muita gente rica, poderosa, passa por isso, imagine muitas mulheres aí pelo Brasil. E aí, gente, isso aí é independente de classe, pobre, rico, bairro chique, né? Ninguém merece passar por isso, as pessoas têm que ser respeitadas. E esse caso da Ana Hickman, essa entrevista dela, eu achei muito forte, muito sincera, assim. E eu acho que eu tinha reclamado que ela estava demorando para falar, mas eu acho que mesmo ela tendo demorando para falar e deixando ele falar por tanto tempo que ele parecia uma estrela, né? Só dando a versão dela, essa entrevista dela eu achei muito importante, muito forte e muito poderosa.